Tá bom? Pessoal, tudo bom? Vamos à apresentação de cálculo 4, né? Integral de superfície em campo escalar. São as componentes Maria Isabel Ferreira da Silva e Patrícia Alves Souza. Sob minha orientação, elas vão falar sobre esse tema, atendendo aos requisitos para avaliação de cálculo 4. Bom trabalho, meninas. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Tem que botar. Ele já começou a gravar? Não, né? Não. Porque tem um barulhinho ainda. Já começou a gravar, professor? Sim, meninas, bom trabalho. Ok, vamos lá. Integral de superfície não escalar, já fomos apresentadas aí. Então, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Bem, a ideia de integral de superfície na verdade, a mesma de integral dupla, só com uma diferença, né? Qual é essa diferença? Qual seria essa diferença? Na integral dupla, se calcula os pontos, fazendo a partição no plano XY, no plano bidimensional, e soma-se tudo no final. Já na integral de superfície de campo escalar, na verdade, a partição é feita na superfície, ou seja, no espaço. Então, temos aí, antes de falar da definição, a gente vai falar sobre a aplicação da integral de superfície de campo escalar, né, que ela é aplicada no campo das ciências e da engenharia, ou seja, isso tem muito a ver, né, no magnetismo, na massa, na eletricidade, na gravidade, dentre outras coisas. Aí temos aí a definição, seja S uma superfície, deixa eu colocar aqui algo para poder, pelo menos o laser, né? Voltando aqui, a definição, seja S uma superfície suave, parametrizada em UV, pertencente ao espaço R2. Seja F um campo escalar definido sobre S, a integral de superfície F sobre S é denotada a partir de toda essa fórmula. Integral de superfície no campo aqui, ó, ds igual a integral no campo parametrizada, e aqui o módulo vetorial du/dv. Considerando também uma região fechada no plano XY, usaremos o símbolo D para denotar uma região no plano XY. Agora vamos falar sobre a parametrização. A parametrização se dá a partir de f de x, y, z. Aqui nós temos R, um vetor R, e ele está em relação a X, o V, em relação a Y, e em relação a Z. Onde F de X, de Y e de Z vai ser igual ao vetor R, o V. Bem, F de X, Y e Z é uma função real contínua, definida em S. Então, a integral de superfície de F sobre S é. Aqui, ó, esse S está indicando que a integral é de superfície, F ds, né, aqui é o campo escalar, de F em relação a U e a V vezes ds. Integral de superfície de campo escalar, novamente, o que é ds? Bem, vamos falar o que é ds. ds, na verdade, é o módulo do produto vetorial du/dv, onde dr sobre du e dr sobre dv são vetores tangentes. Então, a integral fica, integral de S, está aqui, ela aqui está toda definida, parecida com o slide anterior, onde a gente apresentou a definição.
aqui tem um campo, tá? Vezes o módulo desse produto vetorial, du, dv. Falando agora de módulo do produto vetorial. Bem, suponha que S seja uma superfície sobre D e tenha a equação Z igual a R de U e de V, onde suas derivadas parciais são contínuas em D. Observe aqui o vetor, ele está em relação aqui a X, está em relação a Y e está em relação a Z. Ó, formando, então, a equação parametrizada, tá? Pronto. Agora, vamos calcular o produto vetorial. Vamos calcular aqui, né? I, J e K. O I na direção de X e o deu R, deu X. O J na direção de Y, deu Y, deu U. E o K na direção de Z, né? Que usamos o deu R, deu U. Produto vetorial de I, J e K. Temos aqui o I na direção de X, deu X, deu U. O J na direção de Y, deu Y, deu U. E o K na direção de Z, deu R, deu U. Calculamos, então, em função de U. Agora, vamos calcular em função de Z. Vamos calcular agora, então, em função de V. Deu X, deu V. Deu Y, deu V. E deu R, deu V. Estamos calculando aqui, gente, derivadas parciais, tá? Então, temos aqui que deu X, deu U, na derivada de X, em função de U, é 1. Deu Y, deu U, na derivada de Y, em função de U, é uma constante. Então, 0. Não é? Deu Y, deu X, deu V, agora, a derivada de X em função de V é uma constante. Por isso, colocamos aqui o 0. E deu Y, deu V, a derivada de Y em função de V é igual a 1. Então, obtemos, né? Menos deu R, deu U na direção de I, menos deu R, deu V na direção de J, mais K. Agora sim, vamos calcular o módulo. A raiz quadrada de 1 mais deu R, deu U ao quadrado, mais deu R, deu V ao quadrado. Temos aqui, então, o quê? A integral da superfície, não é? Se S ela é definida explicitamente pela equação de Z igual a Z vezes o V, e o V, então, pertence a D, né? A região de parametrizada. De X, que é a raiz de 1, mais dr du ao quadrado, mais dr du v, que é igual a du dv. Vamos passar aqui. Então, é análogo se S é definida explicitamente pela equação de X, com X vezes o V, ou Y igual a YV. O que podemos entender aqui? A projeção de X e Z. A equação está em Y, e a superfície é no espaço de Y. O mesmo acontece em função de X, no plano YX. Agora a gente vai falar sobre a massa e o momento de inércia. Vamos supor que S represente a lâmina e que o campo escalar f de x, y, z represente a densidade no ponto x, y, z. Então, a massa M da lâmina, é dada por massa, né? Implica que essa massa é representada pela letra M. Então, o que significa dizer que o S, campo escalar, que representa a densidade, é a massa por unidade de área. Em cada ponto
no ponto especificado XY, calcula a massa por unidade de área. E essa massa vai representar o campo escalar. A integral dupla é a mesma fórmula, essa mesma fórmula do início do nosso slide, que é o campo parametrizado x, onde a raiz quadrada de 1 mais a derivada elevada ao quadrado, mais outra elevada ao quadrado, vezes du vezes dv. Agora nós vamos falar do centro da gravidade e do momento de inércia. Bem, o centro de gravidade, x, y, z, o x, ele só está representando o centro da gravidade porque apresenta 3 dimensões e tem superfície no meio da gravidade. Observe, tanto x como y como z, eles têm esse tracinho em cima, mas está representando apenas a superfície no centro da gravidade. O momento de inércia, se dá a partir de quê? O IL de S em relação ao eixo L. A superfície que é o S em relação ao eixo L, quer dizer, o eixo L pode ser X, pode ser Y e pode ser Z. Quer dizer que o eixo L pode ser essas 3 variáveis, ou seja, vai depender do eixo para calcular. Exemplo, no momento de inércia de x ao eixo x, o L representa o x, o y e z. E aí temos a integral dupla. Isso significa que a superfície em relação ao eixo L vai depender muito das variáveis para se calcular. O L representa o x, o y, z, e aí temos a integral. Temos a integral, onde tem aqui esse símbolo, tem integral, tem esse colchete, tem o símbolo do sigma, vezes as 3 variáveis, x, y, z, tudo isso elevado ao quadrado, vezes aqui o campo escalar, o F, onde está o campo escalar, né? ds. Esse sigma elevado ao quadrado, na verdade, é a distância do ponto x, y da superfície. Quer dizer que, se o y está no z, você tem um ponto no plano. E esse ponto no plano seria a distância. Ou seja, essa distância é a massa por unidade de área. Temos aqui agora a projeção, né? Vamos fazer a projeção de uma superfície no plano bidimensional no GeoGebra. Iremos abrir agora o GeoGebra Online, tá? E apresentar para vocês no plano. Aqui são nossas referências, né? É nosso trabalho, nós utilizamos o recurso do PowerPoint e utilizamos a plataforma do GeoGebra para apresentar a projeção de um cone. Tá? Nossas referências foram Cálculo B, Thomas, né? E Gudorize. Muito obrigada. Obrigada, gente. Ai, pronto. Aí agora abre de novo, né? Outro vídeo. E aquele link a gente vai salvar? Tá gravando. Aí corta. Pronto, aqui agora, né? Bem, vamos fazer agora a projeção do nosso cone. Vamos utilizar aqui a nossa janela 3D. A equação de um cone é a equação mais simples que tem.
do cone com z positivo. Ela é dada por raiz quadrada igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E vamos colocar aqui, então, na entrada, aqui eu coloco na entrada, né, que z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Antes disso, deixa eu explicar aqui para vocês, né, porque nem todo mundo consegue visualizar. Temos aqui, né, então, na janela 3D, conseguimos ver aqui os eixos e as coordenadas. Aqui, de cinza, é o nosso plano XY. Temos aqui de vermelho a coordenada X, de verde a coordenada Y e de azul a coordenada Z. Agora sim, vou digitar aqui em entrada. Z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto, simples assim, tá vendo? Podemos observar aqui, ó, o nosso cone. Mas vamos colocar aqui mais duas entradas, né? Já que tá, aqui, então, o Z igual a 1, no meu ponto Z igual a 1. E no ponto Z igual a 4. Pronto. Aqui, ó, observe o nosso cone. Aqui você pode observar ele, ó, de cima. Observando de lado aqui, ó, as 3 lâminas, né? Pronto, gente. É uma apresentação simples. O GeoGebra, ele facilita muito a nossa apresentação, né? Eu terminei. Parou? Parei. Aí sim. Então, vai. Coloquei pra gente ver. Às vezes a gente para de uma parte, dá aquela meio parada, não consegue ver.